Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e hoje eu estou trazendo para vocês o Dark Side da DC Comics. E quem quiser fazer encomenda de boneco de algum personagem que você gosta, que você quer ter na sua casa, eu vou deixar meu telefone aqui na descrição do vídeo. Valeu! Galera, então para começar, eu fiz essas texturas da pele do Darkseid e para fazer isso eu usei uma micro retífica. Mas quem não tiver pode usar uma faquinha ou um estilete, um bisturi e ir fazendo devagar, com cuidado para não machucar. Então eu fui fazendo, vou fazer em toda a parte do braço e da cabeça dele. Tomando cuidado, galera, como é uma parte meio aleatória, não tem um padrão a ser seguido, tem que tomar cuidado para não fazer demais, porque senão não vai ficar essa textura como se fosse pedra, né, do braço do Darkseid. Agora, para fazer o capacete dele, eu fiz de massa epóxi, então pode ver que eu só enrolei uma tirinha de epóxi em volta do rosto dele. E vou usar o estilete para definir o capacete de acordo com a referência que eu usei. Então o capacete da referência que eu usei é dessa forma e eu achei bem legal. Então pode ver que eu estou acompanhando toda a borda do capacete com o estilete e tomando cuidado para não tirar a epóxi do rosto do boneco, fazer sempre com bastante cuidado. Para fazer a base, enquanto seca o epóxi, eu fiz como se fosse um efeito de argamassa com a massa de biscuit para poder ter mais aderência da cola, tanto na base quanto nas pedras. Então pode ver que eu já fiz aonde o boneco vai ficar certinho para ele não ficar torto. E agora, para fazer a armadura, eu tirei os braços do boneco para facilitar o serviço e já fiz a modelagem do tórax. Então ficou dessa forma. Agora eu vou fazer a parte do cinto. A parte do cinto, galera, o capa, tecido, tudo que vocês tiverem que esticar o biscuit, procura um rolinho, uma superfície bem lisa e vai passando e retirando o biscuit para ele não grudar na superfície. Então o biscuit ele fica bem fininho, é só ter paciência e fazendo devagar que ele fica bem fininho. Aí a gente recorta o cinto para ficar bem retinho e eu já tô colando ele na cintura do boneco. Essa pedra do peito dele, da armadura, eu fiz de epóxi. Agora, galera, para fazer toy makeover, vocês têm que usar a sua criatividade. Então, como eu tinha que fazer um detalhe exatamente igual dos dois lados do cinto, eu usei essa colherzinha. Então eu já fiz de um lado e eu vou fazer no outro, da mesma proporção e mesma distância. Então pode ver que vai ficar perfeitamente igual um lado do outro. Então eu já modelei a parte como se fosse a fivela do cinto e já colei um dos braços dele. Então eu deixei essa parte do biscuit que está aparecendo, ela é a manga da roupa que ele usa por baixo da armadura, por isso que eu deixei dessa forma. Agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, é só colocar um pouquinho de cola e uma bolinha de biscuit. Porém, antes de eu colar esse braço dele, eu vou ter que fazer a armadura. Porque depois, na posição que vai ficar esse braço, seria impossível de conseguir encaixar a armadura no braço dele. Então eu vou fazer, eu estiquei o biscuit e só vou colar no antebraço. E vou fazer a parte de cima da mão também. Então vou tirando só as rebarbinhas, deixando bem certinho, porque depois eu não vou conseguir mexer na modelagem dessa parte da armadura. Então eu vou fazer os detalhes com o estilete já de uma vez, para ficar bem certinho.
Então eu já colei o braço dele. Essa parte de trás que tá no ombro dele, que tá mais ressaltado, não tem problema, porque eu vou fazer ainda uma modelagem ali da musculatura da parte de trás e vou colocar as ombreiras da armadura. Então agora eu tô fazendo a base das ombreiras e já vou colar ali, porque eu quero dar um volume nessa ombreira. Então já tá pronta toda a modelagem da roupa do Darkseid. Então ficou dessa forma. A parte do cinto eu não mostrei, porque essa parte de armadura é só esticar o biscuit fininho e fazer de acordo com a referência que vocês estiverem usando. Então ficou dessa forma. Já coloquei a cabeça dele. Então a modelagem do Darkseid já tá pronta. Pode ver que ficou bem legal a parte da armadura. Agora eu passei o primer para poder iniciar a parte de pintura. E essa parte de pintura, galera, eu vou fazer uma técnica de washed com a graxa de sapato em toda a parte da pele do Darkseid. Como a pele dele é um cinza escuro, essa técnica que eu estou usando, ela vai servir tanto para escurecer o primer, que já é cinza, quanto para entrar nos detalhes que eu fiz da textura da pele dele, essas rachaduras. Então essa tinta preta, essa graxa de sapato preta, ela vai entrar em todos os vãozinhos. Aí para tirar o excesso, eu costumo usar um paninho. Então eu vou passando o paninho e vou controlando o excesso que eu quero tirar. Se tirar demais e ele ficar quase que mesma coisa de antes, você pode fazer a técnica de novo. É só passar mais um pouquinho de graxa de sapato onde você acha que deve e limpar um pouco, tirar o excesso. Pode ver que já entrou nos vãozinhos e a textura do braço ficou bem legal, ficou bem de acordo com o Darkseid mesmo. Agora eu vou fazer a técnica de dry brush nas pedras. A base eu simplesmente pintei de preto e vou fazer esse dry brush com a tinta cinza. Aí para fazer, galera, não precisa fazer com o pincel bem seco como eu costumo fazer, não. Pode pegar o pincel com um pouco mais de tinta para poder ficar umas pedras mais cinzas do que as outras, para não ficar aquele tom padrão. Então cada pedra vai ter um tom diferente da outra, fazendo dessa forma. Umas vão ser mais cinzas, as outras vão ter mais sombras, para dar uma diferenciada nas pedras. E como é uma base simples, eu achei legal fazer dessa forma. Pode ver que fica bem legal. E a parte onde a gente vai colar o pé não precisa dar uma caprichada, porque não vai aparecer. Mas mesmo assim eu passei uma tintazinha cinza ali. Agora eu fiz o laço da Mulher Maravilha. Como o Darksider é muito forte, eu quis representar que ele derrotou, né, os heróis. Então eu já vou colar o laço dela na base. Até porque a base, como ela é simples, ela é muito escura e não tem cor, então eu resolvi colar o laço ali. Porque vai dar um pequeno destaque, vai dar um destaque sutil na base. Como o laço é dourado, vai ficar dessa forma. Agora, galera, para fazer a pintura da parte da armadura dele, eu misturei a tinta alumínio com 2 gotas de tinta azul para poder chegar nesse tom de metálico azulado. Então pode ver que o tom tá bem metálico ainda, porque eu coloquei pouca tinta azul. E agora é só pintar as partes de armadura
que são metálicas. Então vou pintar a parte do peitoral, as laterais do saiote, o cinto, os braceletes, a caneleira. Pode ver que ele já dá um tom metálico. Pode ver que o brilho ele fica intenso nessa parte que eu já pintei. Então já com a armadura seca, pode ver que o metálico se manteve e já tá toda a parte azul pintada. Toda essa parte que é metálica. Então ficou dessa forma. As outras partes da armadura eu vou pintar de preto, que são a parte do abdômen dele e a parte do saiote. A calça eu já pintei de cinza bem escuro para destonar da cor do tom da pele dele, para não parecer que é pele. Então ficou dessa forma. Agora, galera, eu pintei as outras partes que são douradas e a pedra no peito e no cinto dele que são vermelhas. Aí o boneco tá meio estranho agora porque ele tá muito coloridão. Ele tá muito assim como se fosse um desenho. Então eu vou dar uma escurecida nessa armadura fazendo a mesma técnica que eu usei na pele dele. A do washed com a tinta de sapato. Pode ver que eu coloquei alguns arranhões e pedaços quebrados na armadura dele, como se fosse uma armadura que foi surrada na luta. Então, galera, o Darksider já tá pronto. Agora, para dar uma colorida na peça, eu resolvi colocar a capa do Batman e do Super-Homem na mão dele, como se ele tivesse derrotado os dois também. Então, para fazer as capas é bem fácil. Eu só estiquei o biscuit, como eu já ensinei no vídeo, deixei ele bem fino e vou fazer a modelagem da capa na própria mão dele, para parecer que ele realmente está segurando as capas. Então primeiro eu vou fazer com a do Batman, que é maior. Eu vou colocar ela por baixo da capa do Super-Homem. Então eu já colo ela na mão do Darkseid. E agora eu vou dar os efeitos como se ela fosse um tecido, como se estivesse ventando na capa. Então eu vou fazendo essas dobras. E essa parte tem que fazer com cuidado, galera, para a capa de vocês não rasgar. Como o biscuit tá bem fino, ele corre o risco de arrebentar da mão dele. Então vai fazendo com bastante calma, sempre detalhando bem ali a parte dos dedos, que é onde ele tá segurando a capa. E agora, da mesma forma, fazer a do Super-Homem. Então eu vou fazer alguns vincos, algumas marcações na capa, para facilitar na hora de modelar na mão dele. Agora já está feita a modelagem. Eu vou colocar alguma coisa para apoiar até a secagem total do biscuit. Depois de pintar a capa do Super-Homem e do Batman, tá pronto o nosso Darkseid.
Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda a compartilhar os vídeos e deixa aí nos seus comentários o que vocês acharam, que é muito importante para o canal. Valeu, galera! Até a próxima! Fui!